começando pelo Sport, Juliana, que levou de 4-1 no início, na rodada passada e hoje ganhou de 4-0. Assim, tinham algumas expectativas nessa partida que era, e Pedro Marião trouxe já logo no começo do dia, sobre a questão da escalação, a mudança que era esperada. O Sport vendeu o Maílson, né? O Sport vendeu o Maílson para a Arábia Saudita, não testou o goleiro em nenhum momento, um goleiro reserva. Eu não vou nem questionar isso, se isso era certo ou errado, só estou dizendo que isso não aconteceu. E aí entrou o Carlos Eduardo, que é um goleiro caro, porque era um goleiro que tinha sido destaque na Série B, quando estava no Brasil Pelotas. O Fred até trouxe informação, seria R$90 mil por mês. Você está na segunda divisão e tem um goleiro reserva de R$90 mil, é um investimento pesado. Mas ele não correspondeu. Maílson tomou 8 gols no primeiro turno, ele jogou o primeiro turno inteiro, 19 jogos, tomou 8 gols, e Carlos Eduardo tomou 10 gols nos 4 jogos do retorno. Você pode até ponderar que saiu o Thierry, que era o zagueiro do Sport, que o time não foi bem, beleza. Mas o número é muito grave e você não consegue puxar pela memória uma defesa de Carlos Eduardo. Eu acho isso muito grave. Veja, você pode até colocar todos os cenários, o cenário completo sobre o porquê dele ter ido mal. Mas eu não consigo me recordar dele fazendo uma defesa, uma. E aí fica muito difícil. Então, quando terminou aquele jogo contra o Ituano, era quase certo que o Sport teria um goleiro novo no jogo contra o CSA. Um goleiro novo no sentido não era nenhuma contratação, que até aconteceu, mas teria que ter um outro nome, ou alguém da base, ou um terceiro goleiro, o Saulo, mas essa mudança teria que acontecer porque, com a quantidade de gente que trocou ingresso, que com 21 mil de todos com a nota, 9 mil pagantes, 30 mil torcedores no total na Arena Pernambuco, teria sido um tiro no pé do Sport se Carlos Eduardo tivesse sido goleiro hoje, mesmo que o jogo tivesse corrido de forma tranquila como correu. Mas em alguns momentos você tem que ter o feeling de notar, para sacar a necessidade de alguma mudança para você atrair algo positivo para você. O jogo poderia ter corrido da mesma forma, mas dificilmente a recepção da torcida seria a mesma. Na hora que fosse para o aquecimento, ia ter um misto de vaia, ia ter um misto de satisfação, tipo o aquecimento antes do jogo, se fosse com o Carlos Eduardo. Ele não foi nem relacionado. Não é que ele saiu do gol, ele não foi para o jogo. O goleiro foi Saulo, que era o terceiro goleiro profissional, a contratação questionável também, mas foi ele, e o reserva foi Denival, que é o irmão de Maílson, mais alto que ele, e que tinha sido goleiro do aspirante no meio de semana, que o Sport se classificou, vencido o Botafogo, e virou reserva nesse jogo. O fato de não ter Carlos Eduardo, eu acho que foi preservado. Eu acho que o Sport preservou o goleiro, a pessoa Carlos Eduardo. O Claudinei falou isso na coletiva, que teve a reunião, né? Ele, o José, que é o preparador, e o Carlos Eduardo, e resolveram preservar, né? Porque no aquecimento existia a possibilidade de vaiar, de xingar. Isso que eu falei, eu nem ouvi a coletiva, mas é uma questão de acompanhar o futebol minimamente e saber o que aconteceria. Ou seja, não bastava ele ser o reserva, porque o reserva, tipo, quando tá saindo ali, o reserva, de repente, nem saiu a escalação titular, ele seria vaiado porque a turma tá pensando que ele está sendo titular, ou mesmo sabendo que ele vai ser reserva, seria uma recepção ruim. E não tinha motivo nenhum, uma situação como essa, de o Sport criar uma atmosfera contrária a si mesmo, num jogo que, depois de levar de 4-1 no Ituano, levou de 4 do Sampaio a 8 pontos do G4, e botar 30 mil pessoas, mesmo tendo todos com a nota, mas veja só, todos com a nota facilita o acesso. Mas a arena é muito longe, meu irmão. Veja só, todos com a nota, você tem que trocar o ingresso, desculpa, você tem que solicitar um ingresso, que é algo muito rápido, que vem acabando com a digital agora no aplicativo. As trocas do Náutico, do Santos, do Sport, tipo, meia hora acaba todos os ingressos. Você tem que ir no estádio do seu time para trocar o ingresso. Isso eu acho um erro da organização até agora. Pô, isso aí, se tu tem um aplicativo, bota um código de barra e apresenta lá, enfim. Mas isso é outra questão. Mas no modelo atual, você está tendo que trocar o ingresso no dia seguinte, a reserva. E hoje você tem que ir para a Arena Pernambuco com a BR 232, que é a saída do Recife para o interior, sendo triplicada, tá um inferno. Ou seja, mesmo com o ingresso sendo gratuito, não é a coisa mais simples do mundo, o time nessa situação e tal, e você está presente lá, e essas pessoas foram, tem 30 mil pessoas lá, então se valoriza esse público. E você não precisava tanto transformar esse público contra você. Não fazendo nada disso, colocando o Saulo, mesmo com toda a dúvida que você tinha sobre Saulo, pelo menos você não teria, você deu o mínimo de resposta. Ó, tinha como tem outro goleiro, o goleiro que tem é esse, mas pelo menos vai ser o outro. E para a sorte do Sport, tudo isso que eu falei, aconteceu a mesma coisa com o CSA. Porque Marcelo Carné foi infantilmente expulso aos 45 do segundo tempo na rodada passada. O Carné, que é o goleiro titular do CSA. O CSA venceu o jogo, tinha feito o gol aos 35 do segundo tempo, ele foi expulso aos 45 do segundo tempo por reclamação, se eu não me engano. E o que é que aconteceu? O CSA também colocou um goleiro sem ritmo.
O do Sport tinha 2 jogos pelos aspirantes e o goleiro do CSA Jean tinha 3 jogos. Ou seja, curiosamente, isso é bem raro, os dois times tinham goleiros sem ritmo. Só que, e aí, qual foi a diferença? A diferença é que o jogo aconteceu só em um campo, que foi no campo ofensivo do Sport e o campo defensivo do CSA. Saulo conseguiu ser preservado pela forma como o jogo andou. O scout de finalizações, o geral, foi de 24-8 a favor do Sport. E se você refinar esse dado, colocar só as finalizações certas, que nesses scouts esse só faz agora, ele considera a barra a finalização certa, mesmo que seja um chute fraco, foi 6-0. Ou seja, Saulo não precisou trabalhar. Ele pode ter tomado um sustinho, a bola ter passado na trave, mas a bola indo na barra ele não precisou trabalhar. Enquanto o Jean foi muito exigido. E nisso, se o CSA tivesse tido essas oportunidades, ele teria feito a mesma coisa que o Sport fez, arriscado, de fora da área. Ou seja, você não precisar esperar a chance perfeita. Quando você está jogando contra um adversário defensivamente muito mais qualificado, é meio natural que você espere uma oportunidade melhor para finalizar. Eu lembro, por exemplo, quando foi o Sport e Grêmio. A zaga do Grêmio é uma zaga que só tem 9 gols sofridos nessa Série B. 9 gols em 23 jogos. O Grêmio ainda vai jogar. Só tem um dígito de gol. Então, você meio que se pressiona a... Você só finaliza se a barra tiver numa condição aberta. Você não chuta de qualquer forma. Nesse caso, dava para chutar de qualquer forma, porque o goleiro não tinha ritmo, o adversário estava em crise, e nisso sai um golaço de Sander, num cruzamento, bateu de primeira, um belíssimo gol que o goleiro falhou. O gol foi muito bonito, bateu na trave, mas o goleiro fez um golpe de vista errado no lance. Talvez ele não tivesse alcançado, não sei, mas ele fez o golpe de vista, então foi uma falha. Acho que dele. Ele nem esperava, né, aquele chute. Exatamente, a felicidade que foi. O segundo gol, não. O segundo gol, que já é uma consequência do primeiro, meu irmão. O cara tá aceitando, chuta. Não é coincidência que aos 4 tu faça um gol de fora da área e aos 28 faça outro gol. Numa finalização de Giovani, que finalmente acertou um chute de fora da área, depois de tanto que ele tem a característica dele, do Cruzeiro, mas que o Sport não existia. Isso eu estava pensando que ele ia ser o novo Zé Wellison, porque Zé Wellison veio do Botafogo para o Sport, tendo essa característica, não acertou nenhum chute assim, foi para o Fortaleza, o que é que aconteceu? Fez o gol no Sport na final da Copa do Nordeste e chute de fora da área. Pelo menos Giovani já deixou um dele, né? Mas nesse Jean, o goleiro do CSA, não teve, foi um golaço de Giovani, ele bateu no ângulo, acho que se fosse Carné teria levado o gol também. Aí, logo depois, Lourenço foi expulso, o jogador do CSA, e ainda no último lance do primeiro tempo, com a cavadinha de Giovani, Kaique fez o 5º gol dele. Vou deixar para Pedro falar de Kaique, porque ele é o defensor, então eu até lembrei até dele nesse lance. E o Sport vai para o intervalo com 3-0, um jogador a mais. Ali o jogo estava definido. E nisso, Claudinei, eu acho que ele acertou aos 28 minutos do segundo tempo, já tirou todo mundo. Tirou o Fabinho, assim, tirou todo mundo, e aos 30 fez a última substituição, que de vez em quando você guarda essa substituição para, em caso de lesão, tu ter ali. O Sport se poupou para um próximo jogo, que é o contra o Tombense, onde os adversários diretos, uma conta de G4, que a gente vai falar mais para frente, que é a única coisa que o Sport basicamente tem a fazer no campeonato agora. Se de repente tropeçarem, o Sport vai para um jogo-chave tendo que ganhar do Tombense. Então precisava se preservar, e Fabinho, jogador de 35 anos, por exemplo, era uma peça que precisava se preservar. O jogo na Arena existiu no primeiro tempo, a situação foi favorável ao Sport, muito mais favorável ainda a Saulo, que foi o nome escolhido para ser o goleiro. Claudinei foi bem na preservação física dos jogadores no segundo tempo, e no fim ainda quase que passa batido, mas o Sport até fez um 4º gol ainda. No último lance do jogo, Juba, com o toque de Wanderson, que fez a sua estreia, né, o ponta, fechou um 4-0, uma vitória segura do Sport. Eu acho que esse 4º gol ele premia a atuação do primeiro tempo. O scout foi muito dilatado. Se fosse 3-0, daria a impressão que foi o jogo. Acho que foi jogo para 4-0, até mais assim do que foi. Mas o Sport se preservou, acho que foi certo. Distensionou a pressão da zona de rebaixamento. Que o Sport entrou nessa rodada a 8 pontos do G4 e a 8 pontos do Z4. Até um torcedor do Bahia falou assim: pô, como assim se distanciou do Z4, porra? Quando eu tuitei o jogo. O Sport está em 6º lugar. Mas é aquela coisa, tá em 6º lugar, mas 8 pontos ali, tu perde 2 jogos, o desempenho não existia, tinha um risco. Quem entende um pouquinho de futebol sabe que tinha um risco, o time não parou, o time não vence, pô. O time não vence. Então, distensionou isso. Pode ter evitado o risco de rebaixamento, mas e virar ali a marola. Mas é melhor marola do que o risco que estava existindo, né?